Olá, de volta aqui a mais um vídeo do canal Analistas Quant. O meu nome é Rafael Fernandes e eu vou nesse vídeo tirar uma dúvida muito frequente de várias pessoas, que é relativa a qual a diferença do paradigma procedural e o paradigma orientado a objeto quando a gente está utilizando Python, né? As principais diferenças, e nós vamos ver isso sobre um ponto de vista mais prático, com um exemplo aqui, né? São várias diferenças, são vários detalhes que existem, colocando a programação orientada a objeto, por exemplo, como sendo a mais útil quando o projeto ele é grande, expansivo e tem muitas pessoas também trabalhando dentro desse projeto. Mas aqui a gente vai ver um exemplo que vai facilitar a noção da percepção disso tudo. E nós vamos ver aqui um exemplo dentro do contexto aqui de análise quantitativa do canal, né? De uma vela, por exemplo. O que é que vem assim uma vela? Uma vela ou um candle, né? Que é uma fotografia num intervalo de tempo que a gente tira do preço, por exemplo. E nessa fotografia nós vamos ter um preço de máxima, um valor mínimo, um valor de abertura do preço e fechamento do preço dentro de um determinado intervalo temporal de obtenção dessa vela. Então isso aqui é só para você ter noção do problema. Não importa a física do negócio, o que importa é o conceito que você vai entender agora. Então vamos supor que eu precise o quê? Eu preciso criar aqui um nome, um tempo, a máxima, low, né, que é a mínima, open, que é a abertura, e close, que é o fechamento. São valores numéricos relativos ao preço de um determinado ativo financeiro. Como a gente está vendo aqui, o tempo ele é uma string, olha só, e o nome também é uma string, uma vela. Atenção que eu tenho um curso básico de Python, Python Fundamentos, se você quiser entender melhor as estruturas de Python. Então eu aconselho você a se inscrever nesse curso, o link aí embaixo, é gratuito, curso completo na Udemy, é bem organizado, você vai assistindo aula por aula, vai marcando lá as aulas que assistiu, pode tirar dúvidas, enfim. Então tem esse curso, caso você queira tirar dúvida do básico de Python. Ok, então a gente criou aqui o primeiro conjunto de valores para a vela 1. Aí vamos supor agora que eu quero a vela 2 contendo também essas informações. Olha, eu quero um grupo de informações para a vela 2. Então eu vou dar o nome vela 2, vou colocar aqui o tempo 2, high 2, low 2, open 2, close 2. Aí você já pode notar que aqui a gente tem um problema, né? A gente está repetindo muito código, está vendo? E essa repetição de código não é interessante, né? Vamos supor agora que eu queira criar agora a vela 3, por exemplo. Aí o que é que eu faço? Coloco 3 aqui, vou modificando essas partes. Veja que fica algo assim penoso, né? Muito trabalho eu ter que fazer tudo isso. Aqui eu boto vela 3, ou seja, ainda fica todo mundo separado. Olha, eu quero, meu intuito é colocar isso aqui tudo dentro de uma harmonia de código, algo mais simples para eu condensar essas informações. E dentro do Python, ainda no paradigma procedural, atenção que eu estou começando com essa ideia de procedural, daqui a pouco a gente vem para orientado a objeto, ou seja, eu vou transformar todo esse código em estrutura procedural numa estrutura de orientação a objeto, para a gente conseguir enxergar os benefícios da orientação a objeto. Portanto, vamos voltar para cá, então eu tenho agora o código 3 com esses valores. Veja que eu posso integrar, como eu vinha falando, tudo isso numa estrutura de dicionário, pode ficar mais fácil, né? Atenção ainda que eu estou no procedural. Então eu venho e coloco aqui a criação de um dicionário. Para eu criar um dicionário em Python, eu preciso abrir e fechar chaves, olha só. Então aqui eu já criei um dicionário com o nome vela. E agora vela eu vou criar chave valor associada a cada uma dessas variáveis. Para eu ter a minha variável dicionário contendo nome, high, low, open, close da minha ideia de vela, né, do meu conceito de vela. Veja que vela já é o quê? É um elemento que carrega essas propriedades. Está concordando? Carrega essas propriedades de tempo, máxima, mínima, fechamento, enfim, está carregando essas informações. E do jeito que eu estruturei aqui, né, pela visão do dicionário, se você não estiver entendendo isso, mais uma vez, tem um curso gratuito de Python, para entender o que é que vem a ser uma variável comum, né, uma variável de texto, string, no caso, é um dicionário, uma lista, uma tupla, ou seja, várias estruturas de armazenamento de dados a gente estuda com cuidado no curso básico e gratuito, tá aí embaixo. Então aqui eu vou criar esse dicionário, veja só, quando eu crio um dicionário, eu já alimento todo mundo dentro de uma única variável chamada vela. Olha só, então vela agora aqui já condensa essas informações, né? Eu já não preciso agora ficar colocando assim, ó, repetindo esses códigos todos, não é como a estrutura está sendo feita aqui. Porém, se eu quiser criar uma vela 3, né, ou 4, ou outra vela, eu vou ter que copiar e colar isso aqui também, né? Eu vou criar, sei lá, vela agora aqui, eu vou chamar de vela N. Então agora eu vou ter que botar N aqui, opa, coloquei V, né? N, e assim eu vou colocando N, olha só. Então, ainda eu estou repetindo o código, né? Então, no paradigma procedural, eu posso melhorar isso aqui. E eu melhoro isso aqui como? Por exemplo, eu posso criar uma função chamada vela,
e para isso eu uso a palavra reservada def, né, em Python. Então eu crio uma função chamada vela, que vai ter o argumento nome, open, high, low e close. Na hora que eu criar uma nova vela, eu vou precisar colocar esses argumentos para criar uma vela, e assim eu vou condensar toda essa estrutura de uma forma simplificada, né? Toda essa estrutura de dicionário vai estar agora sendo simplificada com a chamada dessa função. Ela vai encapsular toda essa ideia e vai jogar para mim a variável vela, que é do tipo dicionário aqui em cima. Tranquilo, então o que é que eu faço? Vou vir para cá, deixa eu até colocar isso aqui para cima. Vou vir para cá e vou colocar uma vela 2, por exemplo, né? Vou chamar essa função agora que eu criei dessa estrutura, né? Mais uma vez, estou ensinando no curso básico isso aqui, caso você não esteja entendendo. E agora eu vou colocar o nome da vela, que é o primeiro aqui parâmetro, né? O primeiro argumento da função. Depois o segundo tem open, high, aqui 13, low e close, aqui para finalizar. Quando eu executo isso, ó, executei. No caso aqui eu boto vela 2, agora chamo isso. Quando eu chamo, vai voltar para mim o dicionário. Por que isso aqui é um dicionário? Olha só, abriu chaves aqui, fechou chaves aqui. Já sei que é um dicionário e tem a estrutura chave e o valor associado, a chave e o valor associado àquela chave. Ou seja, estamos separando os elementos aqui, ó, por 2 pontos, né? A estrutura chave e valor é separada por 2 pontos, porém cada um dos parâmetros dos elementos é separado por vírgula. Aqui, ó, vírgula, agora chave e valor, vírgula, ou seja, tem aqui uma maneira bem mais fácil de condensar do que essa daqui que a gente estava fazendo, né? Repetindo códigos desse jeito. Porém, ainda não está tão bom assim. Eu posso melhorar tudo isso utilizando aqui o paradigma de orientação a objeto com Python. Olha que interessante. Então, a orientação a objeto com Python facilita muito a implementação de criação de objetos, porque pense bem, tudo na nossa vida, né, tudo à nossa volta pode ser modelado, pode ser representado computacionalmente e até matematicamente por um objeto. E eu vou mostrar como fazer isso agora. Mas, no entanto, antes, note que isso aqui é uma função, tá vendo? É uma função vela que entra valores, tem aqui o processamento desses valores e sai aqui uma estrutura do tipo dicionário. Ok, agora a gente vai criar o quê? Uma classe que vai o quê? Que vai criar objetos com métodos e atributos. Toda classe ela pode conter métodos e atributos associados àquele nosso objeto. Por exemplo, vamos pegar aqui a ideia de uma pedra. Uma pedra é um objeto. Esse objeto tem algumas características da pedra. O peso, o formato, a textura, a cor, etc. Vários atributos que caracterizam essa pedra. E também eu posso ter métodos. O que é que são os métodos? Métodos são, como o nome já diz, né? É algo que aquela pedra, aquele objeto, ele executa, ele tem uma ação, né? Ele realiza. Então a pedra pode ser o quê? Arremessada. Você pode estruturar uma abstração dentro da nossa classe, que a classe vai estruturar uma funcionalidade para aquele objeto. Aí atenção, só para distinguir aqui. No paradigma de programação orientada a objeto, né? Aqui eu vou até colocar aqui, ó, que é chamado POO, ou Programação Orientada a Objeto, que eu tenho um curso também com Python. Esse curso de Programação Orientada a Objeto não é gratuito, porém tem um preço bem acessível a todo mundo. Está aí o link na descrição, caso você tenha interesse, que eu aconselho fortemente caso você queira passar para um próximo nível, né, de programação. É importante utilizar esse paradigma com Python, e eu ensino detalhadamente como funciona cada um desses elementos, self, a utilização dos atributos, métodos, tipos de métodos, enfim, tem aí a ementa do curso para você dar uma evoluída. Porém, voltando para cá, a gente tem o quê? A gente tem uma classe. A classe são as plantas, vamos dizer assim, são os projetos formadores dos objetos. Então eu preciso ter uma estrutura de formação, de criação de um objeto. Por exemplo, eu tenho uma planta de uma casa, que o engenheiro vai pegar aquela planta e vai construir a casa. Então com uma planta de casa, que aqui para nós é o paralelo da classe, faz parte da nossa planta, eu posso construir, ou seja, eu posso instanciar, que é a linguagem utilizada aqui na programação orientada a objeto, eu posso instanciar vários objetos, assim como um engenheiro com a planta de uma casa pode criar, né, pode construir várias casas a partir daquela mesma planta. Então a mesma ideia é feita aqui, olha que abstração curiosa. Inclusive quando eu aprendi essa ideia, foi uma das ideias que, assim, dos estudos, né, que eu venho fazendo, que mais transformou a minha forma de pensar, a minha estrutura de pensamento, de modelagem do mundo, né, de representação dos fenômenos e simplificação dos fenômenos à nossa volta, fenômenos físicos, químicos, de engenharia, diversos, tudo em termos matemáticos. Então essa ideia, esse paradigma de programação orientada a objeto, me trouxe uma infinita amplitude de percepção e modelagem para representar o universo à minha volta. Então tenha certeza que vai ser muito transformador esse conceito para você, caso você queira se debruçar nessa conceituação de programação.
Então vamos voltar para cá, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui, olha, a maneira de eu criar, né, de eu atribuir agora valores exatamente igual aqui a minha função, né? Assim, a ideia, o conceito é igual a essa minha função, só que com o paradigma de orientação a objeto vai permitir que eu trabalhe de uma maneira mais flexível, que eu consiga modificar aqui os valores de uma maneira mais expansiva, que eu também consiga encapsular, colocar regras de adição desses parâmetros de uma forma mais organizada, porque eu posso fazer inúmeros tipos de ações facilitadas a partir do paradigma de programação orientada a objeto. Então, executando essa célula, veja que agora eu vou criar uma vela chamada vela 4, ó, a partir do nome. Aqui eu vou botando os valores, né, de cada um desses atributos da vela, que é praticamente igual a que eu chamar a minha função, tá vendo? Estou chamando a minha função. Você não está vendo muita diferença, você está dizendo, praticamente está a mesma coisa, né? Ó, vela 4, vela 2 aqui, eu estou colocando do mesmo modo, né? Aqui eu só coloquei maiúscula, letra, tá vendo? Só para distinguir, porque é comum a gente criar uma classe sempre iniciando com letra maiúscula. Aqui na minha função não necessariamente a gente tem essa regra, mas aqui para classe sim. Então eu criei a minha classe, tem também conceitos de herança, polimorfismo, várias complexidades que aumentam o nível de reutilização dos códigos, por exemplo. E a gente não vai entrar, obviamente, aqui nesses detalhes, mas só para você saber que existe aí maneiras ainda de melhorar muito os nossos códigos, permitindo que eles fiquem mais seguros, mais reutilizáveis e também que a gente trabalhe com equipes mais amplas, né? Várias pessoas fazendo, criando módulos e trabalhando em grupo de uma forma mais organizada e mais estruturada. Ok, a gente tem agora aqui a vela criada, né? Veja que para eu pegar e retornar, né, aqui ó, o valor da vela, quando eu boto só isso, aparece um espaço de memória. Isso aqui é um local na memória onde se encontra o objeto vela 4, que eu chamei aqui de vela 4, que tem aqui esses valores e atributos. Para eu pegar e coletar as informações, diferentemente aqui ó, dos meus dicionários, que eu vou precisar de um chave-valor, 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 por exemplo, se eu quiser aqui, ó, se eu quiser V2, se eu quiser saber o tamanho do RAI, né, eu tenho que abrir colchetes, aspas simples, e colocar aqui RAI dentro, né, Shift Enter, eu vou ter agora o valor do meu dicionário, que é 13, por causa disso aqui, né, eu peguei a chave, dei a chave e o valor saiu. Só que eu vou precisar colocar esses nomes, eu vou precisar saber dos nomes. Para saber os nomes, né, a gente pode colocar do jeito que eu fiz aqui, ou também podemos colocar vela 2.keys, né, posso fazer assim. Veja que eu estou misturando aqui os assuntos, né, só para você ter uma ideia. No curso a gente vê isso aqui tudo organizado, estruturado, passo a passo, para tornar tudo muito claro. Ou seja, eu estou pedindo as chaves aqui, ó, da minha variável vela 2, está saindo cada um desses valores, e eu coloco esses valores que estão saindo aqui dentro. Mas note que com agora orientação a objetos, aqui fica bem mais fácil. Por quê? Porque ao invés de eu ficar colocando colchetes, né, entre colchetes os valores lá dentro, né, eu vou colocar assim um ponto, espero um pouco, olha só. E agora com esse ponto eu tenho todos os valores aqui, ó. Nome, por exemplo, Shift Enter, dos atributos vai sair a vela, ó. Eu não vou precisar me preocupar em saber quais são as chaves que estão aqui dentro, porque quando eu coloco ponto, já aparece isso aqui, ó. Olha só, ponto, e aparece as propriedades. Está vendo que essa ideia é muito parecida quando eu faço aqui, ó, um import, por exemplo, de NumPy. Importei a biblioteca NumPy. Isso aqui nada mais é que uma classe contendo vários atributos e métodos para a gente utilizar. Então agora quando eu boto np, ponto, olha, e paro, olha só, estou esperando um pouco. Vamos aguardar, aparece aqui ó, métodos e atributos. Tem uns sinaizinhos aqui do lado que a gente estuda no curso com cuidado. Ó. Tem um quadrado, tem um retângulo, tem aqui uns valores diferentes. Ó. Enfim, a gente estuda tudo isso aí com cuidado, mas você já está percebendo que botar um ponto e esperar alguma coisa é algo estruturalmente básico do Python e aparece com muita frequência. E vem aqui dessa ideia de classes, só para você ter aí a associação. Contudo, é extremamente importante se você quiser dar um passo além, né, e aprender paradigmas universais que as empresas exigem que você domine, vale muito a pena você estudar esse tipo de ideia de programação orientada a objeto. Inclusive tem livros aí embaixo também, dicas de livros para você começar a estudar esse universo. Tudo ok? Entendeu mais ou menos essa dica? Então isso aqui é o primeiro passo que você já tem para desbravar, né, para desvendar esse tipo de configuração de paradigma de programação. E como eu já disse, eu criei um curso todo aqui completo, com todos os principais tópicos que você precisa aprender para dominar a programação orientada a objeto com Python.
Antes, obviamente, se você não tiver Python Fundamentos, tem um curso gratuito. Depois desse curso, você dá o próximo passo e vai para cá, para esse universo. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessas informações, dessas estruturas, dessas maneiras de você ampliar seus conhecimentos aqui com Python e estou aguardando você em outras oportunidades. Obrigado pela atenção e até mais.